Até que nível uma pessoa chega pra passar pano pra um ministro do Supremo? Eu sei, você tá aí preparando a ceia de Natal, o peru tá no forno, todo mundo correndo. Daqui a pouco vai ter um momento em família de oração, de leitura da Bíblia, mas tem um tempinho pra você se divertir aqui comigo com a Daniela Lima? Gente, eu pensei que eu já tinha visto coisa constrangedora, mas isso aqui é brincadeira. Ela até tentou defender o Moraes ali no caso do Banco Master, mas gente, não dá. Ela passou foi duas coisas. Ela passou pano e ela passou vergonha. Então vamos lá, vejam aqui comigo como que a Daniela Lima tentou explicar essa situação do ministro Moraes junto com o Banco Master. Presta atenção que eu vou dividir essa explicação dela aqui nos dois pontos principais. Olha aí. Eu procurei fontes relacionadas aos dois personagens primários, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O que as fontes me disseram, sim, as reuniões aconteceram, mas elas foram centradas no caso Magnitsky. A reunião pessoal mencionada... Opa, então aconteceram reuniões mais centradas no Magnitsky, olha lá. Olha o segundo ponto aqui comigo, ó. Então foram feitas conversas. Sim, o Banco Master foi citado. E aí eu vou trazer exatamente o registro que a fonte vinculada ali a ambos os personagens me fez. Daniela, eu acompanhei, me disse a fonte, uma visita do Marcelo Rubens Paiva ao Banco Central. E quando Marcelo Rubens Paiva foi ao Banco Central, ele se vira pro Gabriel Galípolo e fala, e o Master? Ou seja, todo mundo estava falando sobre esse assunto. E aí a fonte me diz, né? Foi citado de uma maneira que, obviamente, não era o tema central da reunião, e aí traz... Opa, então tá, prestaram atenção? Olha aí o que ela disse. Ela disse primeiro que as reuniões não foram só entre os dois, entre o Moraes e o Galípolo. Não foram só o ministro e o presidente do Banco Central. Ela disse que tinha mais gente. Segundo ponto dela, ela disse que o Banco Master foi citado nessas conversas, mas só de passagem, e não foi nem pelo próprio ministro, é porque era o assunto do momento. Só que nada disso bate com a acusação contra o Moraes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como alguém acusar a esposa ou o marido que traiu o outro no motel com um parente, e aí aquele cônjuge acusado da traição, ela vai lá e fala, olha, mas no dia do jantar que estava todo mundo junto na mesa não aconteceu nada. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o dia do jantar, outra coisa é o dia ali da acusação do motel, da traição. Uma coisa não serve de álibi para outra. A Daniela, ela disse que na reunião estavam várias pessoas, mas aí veio a Malu Gaspar, veio a público e disse expressamente que não foi sobre essa reunião que ela estava falando. Dá uma olhadinha aqui comigo no vídeo, ó. Existe essa reunião, que realmente o ministro diz na nota que discutiu exclusivamente a lei Magnitsky. Mas veja, Júlia, que ele comentou sobre uma reunião que foi feita com o Febraban, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época, e essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto, ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky, que ocorreu no dia 30 de julho. Nós estamos falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião, até porque essa reunião que eu estou contando é uma reunião em que estavam Alexandre de Moraes e Galípolo. Não havia nem por que discutir a situação do Banco Master numa espécie de conselho para esclarecer o ministro sobre a Magnitsky, né? Vocês entenderam? São reuniões diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Malu Gaspar estava falando de uma reunião que só estava presente o ministro e o Galípolo. Só o ministro Moraes e o presidente do Banco Central, o Galípolo. Ou seja, pode até ser que a reunião que a Daniela Lima mencionou aconteceu como ela descreveu. Sem eles tratarem ali do Master, que quem mencionou foi outra pessoa, de passagem, não foi nem o Moraes. Até pode ser que seja verdade. Mas o problema não foi essa reunião com outras pessoas. Até porque o Moraes não ia cometer um crime na frente de várias testemunhas, né, gente? E vamos agora para outro ponto central. A Malu Gaspar, ela disse que o Moraes falou com o Galípolo também por telefone, não foi só presencialmente. Olha aqui comigo. Ela disse aí que ele, o Moraes, ligou pelo menos 3 vezes para o presidente do Banco Central. Vocês por acaso viram aí a Daniela Lima explicar isso? Falar de alguma ligação? Ah, mas então será que é mentira da Malu Gaspar? Tá, então o Estadão, ele também aí tá inventando, tá mentindo, quando ele revelou ontem à noite que teve 6 ligações em um único dia do Moraes pro Galípolo para falar sobre o Master? Gente, isso é bizarro! Os 2 pontos principais que a Daniela Lima usou na reportagem dela não tem nada a ver com o caso. Ela não rebateu nada disso. Ela não rebateu a reunião só entre Moraes e o Galípolo e ela não rebateu também as ligações telefônicas. Ó, Daniela, assim fica parecendo que o que você disse foi só uma historinha para proteger o ministro Alexandre de Moraes. Mas você nunca faria isso, né? Deve ter sido tudo um grande engano. No fim, passou vergonha. Foi desmascarada publicamente pela Malu Gaspar e pelo Estadão. Que vergonha, gente, que vergonha. Mas e você, hein? Você acha que ela, Daniela Lima, fez isso de propósito ou foi um grande engano? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários e que hoje à noite nós possamos tirar os olhos e a nossa esperança de pessoas que nos decepcionam tanto e colocar em Deus, que jamais vai nos decepcionar, que trouxe exemplo, salvação e esperança por meio de Jesus. Eu desejo a você e a sua família uma noite de Natal abençoada e cheia da presença de Jesus, que é o aniversariante da festa.